Tudo começa com Suijin Rico, um estudante do ensino médio e jogador intenso que frequenta a prestigiada academia privada Shinryo, uma escola para a elite e filhos de famílias ricas. No entanto, Suijin é muito pobre e precisa trabalhar em vários empregos de meio período para pagar sua mensalidade. Mas um dia, ele descobre que é neto de um bilionário. No meio da noite na academia Shinryo, a lua de repente fica vermelha, iluminada por feixes de luz que emergem do chão. Simultaneamente, um edifício em forma de pirâmide começa a surgir do chão. Não apenas essa estrutura começa a emergir, mas também monstros estranhos com olhos vermelhos brilhantes lentamente se dirigem para a pirâmide. Eles parecem anunciar repetidamente que o túmulo do tesouro enterrado entrou na fase 0. Os seres não mortos se organizam para atacar a pirâmide à sua frente e apoderar-se dos tesouros dentro dela. No topo da pirâmide, há um gato chamado Wanchoi e um jovem chamado Suijin Riku, observando a multidão de criaturas a partir dali. Ao serem notadas pelas criaturas, elas se apressam a toda velocidade para começar a atacar e tentar cercá-lo. Todos pensamos que o jovem estava encurralado, mas ele corre diretamente para as criaturas, liberando seu poder na forma de esferas coloridas de luz que o cercam. Esses seres são derrotados um por um enquanto ele passa rapidamente por eles. Quando parece que ele está preso entre essas criaturas, uma luz brilhante aparece para envolvê-lo, lançando esses inimigos pelo ar. A horda de espectros não desiste e lança um ataque com flechas de fogo. Nosso protagonista responde atacando com sua espada em todas as direções ao lado de seu companheiro de luta, Wanchoi. Em um flashback, Suijin relembra o incidente de um ano atrás, no verão. Naquela época, ele estava de plantão na piscina da academia Shinryo, quando se afogou ao tentar salvar Wanchoi, que foi jogado na água por um jovem encrenqueiro. Quando nosso protagonista consegue despertar, ele é saudado pelo pequeno gato que estava feliz em ver seu dono se recuperar. A apenas alguns metros de distância, Rancho estava esperando. Suijin pensou que tinha sido salvo por Rancho, mas na verdade ele foi resgatado por Riku Yuki, a filha do presidente da empresa de videogames Godgrave. Aparentemente, nosso protagonista não tinha ouvido falar dela antes, embora uma breve sequência enquanto ele estava no fundo da piscina venha à mente, causando-lhe um grito de loucura. Retornando à batalha, Suijin continua a atacar a horda ao seu redor, que parece estar se unindo e formando vários monstros gigantescos. Sentindo-se encurralado e observando sua desvantagem significativa, ele libera seu poder chamado 1000 túmulos. Túmulos e lápides com cruzes emergem do chão, os monstros ficam imobilizados nas cruzes que apareceram, embora ainda haja milhares de espectros para derrotar. No entanto, ele afirma com confiança que não perderá porque precisa proteger este mundo. Ele menciona que algum dia eles se encontrarão novamente. Em um flashback, Riku-Rei relembra sua infância acordando sob uma grande árvore com folhas marrom avermelhadas. Ao acordar, ela viu a figura de um menino olhando para ela com uma expressão preocupada. Aquele garotinho era Suijin, nosso protagonista. À noite, alguns estudantes encontram-se sentados no cemitério perto da academia, apreciando os vagalumes ao seu redor. Assim que os pombinhos estão prestes a se beijar, uma figura grande com 4 olhos surge na cena, fazendo com que eles imediatamente corram para longe da área do cemitério. Suijin, que por acaso está cumprindo suas funções como segurança lá, prontamente limpa e recolhe o lixo deixado pelos estudantes antes de eles fugirem. Depois ele vai para o computador para começar a jogar Dungeon Century. Parece ser uma lenda neste videogame ao lado de seu personagem chamado Gwyn, que está lutando e consegue derrotar o Dragão Supremo, enfrentando monstros e também salvando outro personagem chamado Ray, que estava em perigo, sendo perseguido por um kickbacker. Pouco antes de poder conversar com Ray, o computador de Suijin desliga de repente. Ele imediatamente tenta consertar o cabo elétrico que tira a energia do poste de luz. Ao mesmo tempo, uma das janelas à sua frente se abre de repente, revelando um dos ocupantes do quarto. Acontece que é a janela que dá diretamente para o dormitório das meninas na academia, onde estavam falando sobre Gwyn, o chefe forte que derrotou o monstro sem esforço. Sem hesitação, eles jogam um travesseiro em Suijin, acusando-o de espionagem. Na manhã seguinte, enquanto nosso protagonista estava encarregado de limpar as janelas do prédio da escola, ele ouviu 2 alunos jogando e conversando sobre o famoso jogo. Acontece que o pai dessa garota chamada Ray era o desenvolvedor do jogo. Ela diz à sua amiga, Maki, que sente que o jogo é seu verdadeiro lugar, não o mundo real. Suijin observa atentamente as meninas, e de repente Rancho aparece na cena. Rindo, ele a avisa para ter cuidado se ela se apaixonar por Ray, já que ela é a mais desejada pelos garotos da academia. Naquele momento,
Ele se lembra da conversa que tiveram no dia em que quase se afogou na piscina. E assim que está prestes a perguntar se foi ela que ele mencionou antes, ele fica falando sozinho enquanto Ron desaparece. À tarde, nosso protagonista de volta ao seu quarto retoma o jogo e de repente ele recebe uma notificação de Ray pedindo para serem amigos no jogo. Ambos jogadores passam meses jogando e aproveitando este jogo maravilhoso. Então, um dia, Ray sugere se encontrar no mundo real com Gwen, que na realidade trabalha meio período e seu status social é inferior ao dela. Assim, ele pretende apenas poder estar com Ray no mundo do jogo para sempre. Como diz o ditado, todas as coisas boas devem chegar ao fim. E uma noite, quando tudo estava indo bem, o garoto recebe uma notificação de que o serviço para o jogo, Dungeon Sentry, terminará em breve. No dia seguinte, nosso jovem não parece estar indo bem. Ele anda como se estivesse bêbado. Enquanto sente que seu mundo chegou ao fim, ele desaba em alguns arbustos. Pode parecer bastante exagerado para nós, mas para ele seu tempo com sua waifu chegou ao fim. Por outro lado, Ray está na residência do pai, onde ele lhe entrega uma caixa embrulhada em tecido roxo e diz para ela guardá-la. Ele também avisa para seguir as instruções se algo acontecer. Embora Ray esteja curiosa sobre isso, seu pai a tranquiliza dizendo que é apenas uma precaução. Ele então continua a explicar que o jogo Dungeon Sentry completou sua fase de protótipo, e ele lançará um novo jogo que mudará o mundo e superará ainda mais a realidade do que ela poderia imaginar. Suegon na academia parece deprimido, deitado na fonte. Seu comportamento atrai olhares estranhos dos estudantes ao redor. Rancho então sugere a ele que mesmo se o jogo for cancelado, ele deve tentar encontrar Rai na vida real. No entanto, não convencida de que seja uma boa ideia, Suegon sai do lugar. Naquela noite no dormitório, Ray volta ao jogo Dungeon Sentry, apesar de sua colega de quarto a repreender por ficar acordada até tarde. Ray, o personagem que ela usa, está em uma taverna e ouve alguns personagens reclamando sobre o fim do serviço do jogo, expressando desaprovação. Um deles espalha rumores sobre um item no mundo do jogo que poderia conceder qualquer desejo. O item é conhecido como a Flor do Canto da Noite. Eles acreditam que se conseguirem encontrar esse objeto, poderão desejar que o jogo continue, e eles partem imediatamente. Por outro lado, Ray permanece em silêncio, perguntando-se se Gwen irá se conectar para jogar. Depois de terminar suas tarefas de trabalho, Suegon corre até o local onde se conecta todos os dias para jogar, com a intenção de entrar no jogo e começar a se despedir de Ray. Ao se encontrarem no jogo, ela menciona que ainda falta uma semana para continuarem a aproveitar todas as suas aventuras juntos. Enquanto Suegon permanece em silêncio, ela fala sobre o objeto que ouviu falar na taverna e expressa seu desejo de encontrá-lo para fazer um desejo. Gwen então estende a mão e se oferece para acompanhá-la nesta aventura. Por outro lado, a empresa Godgrave Tech Company está lançando o que eles afirmam ser o melhor jogo online chamado Grave Buster, projetado por Rico Yuki. O jogo envolve jogadores se tornando saqueadores de tumbas e adquirindo vários tesouros em cada estágio de uma pirâmide. A força aumentará junto com a habilidade financeira, então quanto mais os jogadores pagarem, mais poderosos poderão se tornar. Como se isso não bastasse, os jogadores que se registrarem no jogo receberão um console especial chamado Sebai. Finalmente, chega o dia em que o jogo é desativado. À meia-noite, há um festival para comemorar o último dia do jogo. Rai, que está jogando, apenas assiste ao festival de longe e se afasta tristemente. No mundo real, seu pai está assistindo ao festival do computador, se despedindo de sua criação. Também podemos ver sob o olhar atento de Yuki, a flor mencionada anteriormente. Enquanto isso, nosso protagonista está acelerando em sua bicicleta para terminar uma última tarefa e se conectar para encontrar Ray para a despedida no bar, onde ela o espera todos os dias. Ele acaba caindo em alguns arbustos. Ao perceber que Gwen não apareceu, Ray decide se aventurar sozinha em busca do objeto. É neste ponto que a história toma um rumo interessante. Enquanto isso, na sede da empresa, o desenvolvedor do jogo aguarda as horas finais de serviço. Nesse momento, uma mulher misteriosa entra, imobilizando os seguranças. Ela entra no escritório do desenvolvedor e aponta uma arma para ele. Aparentemente, ela é uma associada da empresa chamada Elu. Vendo que Yuki não vai cooperar em revelar como abrir os túmulos, Elu acaba por atirar nele sem piedade. Suegon, após a queda, recupera-se e corre para alcançá-lo a toda velocidade. Enquanto isso, Ray está no campo procurando aquele objeto poderoso, capaz de conceder qualquer desejo. De repente, ela fica em alerta ao ver todos os personagens do jogo correndo assustados, implorando por suas vidas enquanto são destruídos por um vilão conhecido como Monstro. Gwen finalmente consegue entrar e encontra o lugar em ruínas. Ele recebe uma mensagem do barman do bar da Ray e imediatamente corre em direção ao campo, muito preocupado porque a situação não é muito boa.
Quando ele chega à garota, ele a encontra no chão segurando uma flor na mão. Ela agradece a Suegon por salvá-la, embora lamente não ter conseguido encontrar a flor do canto da noite. Gwyn ficou muito triste com essa despedida, mas o que ele não imaginava era que uma de suas lágrimas faria a flor que Rey carregava nas mãos florescer. E bingo, acabou sendo aquele objeto que eles estavam esperando há tanto tempo para encontrar e realizar seu desejo. Em um desdobramento inesperado, um dos demônios do jogo prende Rey, destruindo-a sem que Gwyn possa salvá-la desta vez, exatamente à meia-noite, e o jogo é oficialmente encerrado. De manhã, nosso protagonista caminhou com seu parceiro Wang Choi, enquanto uma névoa muito espessa cercava a Tio Academia. Ao lado de uma árvore no caminho estava Rey, que parece ter descoberto que Suegon era o personagem com quem ela estava jogando o tempo todo. Ela expressa sua gratidão a ele por salvá-la tantas vezes, embora Suegon responda que não pôde ajudá-la no momento mais importante com lágrimas nos olhos. Ela então pergunta se ele irá protegê-la da próxima vez no novo jogo. No dia seguinte, no prédio da empresa Godgrave Tech, a polícia já estava trabalhando na investigação do assassinato de Yuki. Ao ouvir a notícia, Suegon rapidamente corre para ver Rai, e ao chegar, Maki informa que seu amigo não estava mais no local. Funcionários da empresa haviam ido buscá-la para completar a papelada necessária para o funeral. No velório, as pessoas já estavam fofocando sobre o senhor. Yuki e a herança que ele havia deixado para sua filha. Um dos representantes da empresa, profundamente perturbado com a situação, promete que ele e toda a empresa trabalharão diligentemente para encontrar o culpado e garantir sua prisão. Ele também se compromete a fazer tudo o que for possível para tornar o jogo Gravebuster um grande sucesso. Suegon estava assistindo a transmissão de despedida do desenvolvedor do jogo em seu computador quando, de repente, a memória de uma imagem surgiu em sua mente. Na imagem, ele se via quando criança caminhando de mãos dadas com Yuki. Isso deixou nosso protagonista confuso. No dia seguinte, Rey liga para Suegon para encontrá-la em um dos quartos que pertenciam a seu pai, e lhe entrega uma caixa que seu pai havia especificamente instruído que ela desse a ele. Ao abrir, ele encontra um sebo aí dentro, criado para seu novo jogo. Agora ele se pergunta por que foi dado especificamente a ele. Enquanto segura o console, ele é escaneado para identificação e o sistema é iniciado. Ambos ficam perplexos com o que acabou de ocorrer. Para adicionar a situação incomum, a confissão de Rei deixa todos ainda mais confusos. Ela revela que não é filha biológica de Yuki. Ele a adotou quando ela era criança, e ela não tem memórias de sua infância. A conversa é abruptamente interrompida quando um dos assistentes informa a Rei que ela tem uma visita esperando lá fora. Enquanto nosso protagonista espera na sala, ele observa o dispositivo completando seu processo de inicialização. Lá fora, algumas pessoas misteriosas estão esperando para se encontrar com o Rei. Sem se apresentarem, elas a observam com olhares malévolos. Enquanto isso, o dispositivo finalmente concluiu a preparação do destruidor de túmulos, e nosso protagonista fica chocado ao descobrir que possui uma fortuna de 10 bilhões de ienes. Além disso, uma gravação de Yuki começa a tocar, revelando que ele é o avô de Suijin. Yuki explica que deixou essa herança para que eles possam viver felizes juntos com o Rei. Ele também revela que os pais biológicos da menina foram assassinados por seus inimigos e pede a Suijin que a proteja deles. De repente, ele ouve Rei gritar, e pela janela, ele vê essas pessoas do lado de fora lutando com a garota em uma tentativa de sequestrá-la. Suijin corre para fora para tentar salvá-la. Quando Suijin confronta corajosamente esses homens, ele é repelido por um chute que o faz cair para trás, e ele é pisoteado na frente de todos os estudantes que apenas assistem de longe. Ao testemunhar isso, ela implora a eles, oferecendo-se para fazer qualquer coisa que pedirem, mas suplicando para que parem de bater no garoto. Suijin promete quitar a aparente dívida de 500 milhões com o idoso desenvolvedor de jogos e corre para o quarto em busca do dispositivo para tentar a transferência do dinheiro. No entanto, parece impossível converter essa moeda em moeda real. Infelizmente, essa fortuna parece ser inútil, pois nosso garoto só pode assistir impotente enquanto Rei é raptada por esses malfeitores. Mas se você pensou que isso era o fim, o garoto não iria deixá-los levá-la embora assim tão facilmente. Ele os persegue em alta velocidade na sua bicicleta, e justo quando está prestes a estender a mão para tocar a mão de Rei, o veículo freia de repente. Agora os papéis são invertidos. Os sequestradores assumem o papel de perseguidores e tentam ameaçá-lo, quase o atropelando até que ela acaba caindo de sua bicicleta. De repente, um distintivo começa a emitir uma luz brilhante dentro do carro e um jovem com uma aparência peculiar aparece. Ele se apresenta como Silicon de Totem. Suijin, indiferente à queda tremenda, corre atrás do carro. Ao alcançá-lo, eles ficam surpresos ao encontrar o carro virado com os dois malfeitores deitados no chão.
Essa figura semelhante a um ninja, segurando o rei em seus braços, deixa uma mensagem de Temujin-sama dizendo que ele aguarda Suigin no Gravebuster antes de desaparecer no ar, carregando a garota com ele. Naquela mesma noite, Suigin tenta ligar o console Seibei, mas parece estar com defeito. Exausto, ele cai na cama com muitas dúvidas. Uma dessas dúvidas é onde eles podem ter levado o rei. De repente, o dispositivo se acende, iluminando todo o quarto, e uma garota chamada Estrela Gêmea aparece acima dele. Ela afirma que ele a chamou e o chama de mestre. Imediatamente, ele é transportado para o jogo Gravebuster no nível 34, caindo dos céus em um território desértico. No mesmo nível, mas em um ponto diferente e aparentemente mais tranquilo, novos personagens aparecem planejando roubar a tumba. Enquanto isso, a mulher que anteriormente o chamou de mestre se transforma em dois seres gêmeos em forma de bola chamados Shin e Wei. De repente, um monstro furioso aparece, acusando-os de tê-lo acordado, e nosso menino não pode deixar de ficar apavorado com a situação. Há muito tempo, existia uma deusa de imenso poder que deu à luz a este mundo, e se sacrificou para criar muitos outros. Quando ela perdeu sua força divina, culminou em um sono eterno dentro de seu túmulo imperial, deixando para trás um poder transcendente. Seu nome ecoava como Bango, e seu épico conto mitológico da criação do mundo foi contado através dos tempos. Enquanto isso, no Gravebuster, o monstro de nível 34 permanece furioso com Suigin por tê-lo acordado. Isso faz com que as pequenas criaturas que o acompanham se escondam no console Seibei. Essas criaturas encantadoras, conhecidas como Shin e Wei, são os guias do jogo. Apesar da irritação do monstro, nosso protagonista urge o colosso a parar de gritar. Ao notar a bravura de Suigin, o monstro em forma de pirâmide decide testá-lo para determinar se ele é digno de se tornar um guardião do túmulo. Ele convida Suigin a repelir os inimigos e proteger o nível. O monstro, soltando um rugido cheio de fúria, desafia Suigin a provar seu valor. Vendo Suigin recuar e ignorar a proposta, o monstro menciona Rei, avisando-o de que, se não passar neste teste, não poderá salvá-la. De repente, uma poderosa luz azul avança em direção ao monstro, mas eles falham na primeira tentativa. Acontece que esses três personagens, que também pertencem ao nível 34, estão tentando eliminar o ser supremo deste nível. Seus nomes são Eu, Phoebe e o menor, Farin. Este último deve agora criar uma distração até que a poderosa arma seja recarregada. O ser supremo deste nível explica a Suigin que os atacantes recentes são conhecidos como os saqueadores de tumbas, e agora ele terá que cuidar de detê-los. A pirâmide emite uma luz verde perto de Suigin, que se apresenta como a personificação do deserto com o nome de Shostia. Ela rapidamente se aproxima de nosso protagonista, dizendo que estava esperando por ele, e ao lhe dar um beijo, quebra o selo de suas memórias. E se isso deixou nosso protagonista perplexo, a figura de Yuki aparece e explica que ele é a informação que armazena ao se conectar ao jogo pouco antes de morrer. Embora ele não possa dar uma explicação completa, pois começam a ser atacados por saqueadores de tumbas. Phoebe reage atacando, transformando suas cartas em centopeias e ordena que seus novos aliados ataquem enquanto acompanha Farin. Enquanto isso, nossa protagonista e os outros entram em uma sala de controle chamada Guardiã Gigante Yuki 34, projetada para proteção oculta. Eles chegam bem a tempo quando a pequena Ferran carrega completamente sua espada e a aponta para a pirâmide, partindo-a em dois. Bem quando eu pensei que eles tinham destruído o ser supremo deste nível, um enorme robô em forma de esfinge surge, pronto para a batalha. As centopeias começam a lançar seus ataques contra o robô esfinge. A intensidade dos ataques faz o robô tremer ligeiramente. Enquanto isso, no esconderijo, Suigin e o resto do grupo se defendem dos agressores. Além disso, a arma poderosa está totalmente carregada e eles disparam diretamente no robô esfinge, fazendo com que uma de suas pernas se desprenda e o robô caia. Quixote entra em pânico diante do ataque avassalador, mas Suigin parece controlar a situação. Enquanto procura desesperadamente por uma arma defensiva adicional, Suigin encontra uma. Ele então ordena que Quixote ataque o inimigo e aponta a localização do agressor para que ela possa mirar com precisão. Depois de identificar a localização, Suigin aconselha Quixote a relaxar para garantir um tiro preciso, e finalmente ela abre fogo. Este ataque pega o inimigo de surpresa, mas ele consegue desviar o tiro usando um escudo criado por Phoebe, direcionando-o para a direção onde o robô esfinge está. Em seguida, eles ameaçam ativar o poder de um card para fazê-los pagar pelo ataque.
Isso faz com que Kshotia se comporte como se estivesse hipnotizada. As mãos dela parecem se mover sozinhas e ela segura a arma com firmeza, dizendo que precisa atirar no trevo. Isso aparentemente funciona como uma distração para fazer o robô perder munição de balas de Desert Eagle. O plano do saqueador de tumbas funciona perfeitamente, e com a ajuda dos tiros de Ferran, a armadura do robô é destruída, permitindo que as centopeias se infiltrem. Phoebe rapidamente avisa Ferran para se proteger, pois Eu vai lançar sua poderosa arma com toda a força. Enquanto isso, dentro da sala de controle, Suijin se despede de seu avô. Parece que os dados armazenados estão desaparecendo e ele pede para proteger o túmulo de Bango, pois isso ajudará a salvar o sequestrado Riku-Rei. As últimas palavras de Yuki foram que Suijin é o último guardião e então ele desaparece completamente. Suijin começa a emitir uma luz radiante como se seus poderes tivessem sido elevados. Ferran ordena que as centopeias recuem da área e fica surpreso ao ver uma luz de trevo. Em questão de segundos, Suijin rapidamente avança em direção aos inimigos a toda velocidade e a garota não consegue mais alcançá-lo. Wei e Shin removem a venda de Kshotia para que ela possa disparar sua última bala em direção a esse cartão. O último guardião consegue redirecionar o ataque para Phoebe, que acaba derrotada e fora do jogo. Eu fico chocado ao perder seu parceiro e ao mesmo tempo descobrir a existência de um guardião que ele pensava estar extinto. Ele rapidamente se dirige à sua poderosa arma para atacar Suijin, mas seu esforço é em vão, pois ele acaba compartilhando o mesmo destino que seu parceiro. Após esse evento, Kshotia parabeniza nosso cara e se despede, pois sua tarefa naquele nível foi concluída. De repente, atrás do jovem, um ser estranho aparece e informa que ele não é o último guardião, iniciando um ataque e concluindo dizendo que ela é a verdadeira última guardiã. Suijin acorda assustado do seu sonho, ofegante. Ele levanta a camisa e observa como o ferimento causado pelo tiro desaparece lentamente. Suijin atende o console SIB que está tocando. Descobre-se que é uma ligação de alguém chamado Temujin. O homem diz a Suijin que está esperando por ele no Gravebuster e desliga. Logo após, ele envia uma foto de Rei mostrando-a inconsciente em sua cama. Em uma parte distante no nível 35 da mina de ouro, há um grupo autoproclamado chamado Gold Hunters, liderado por Wild. Com muita paciência, eles observam atentamente, procurando um alvo rico para saquear. De repente, o som alto das sirenes os assusta, indicando que alguém está se aproximando da área. De fato, a presença de 3 indivíduos é revelada, 2 meninos e uma menina. Enquanto isso, na Academia Shinru, Suijin está se preparando para enfrentar um ser conhecido como Precioso. Nesse momento, Rancho aparece acompanhado por seu amigo, que se revela um fã apaixonado do jogo e parece ter um conhecimento profundo sobre ele. Aparentemente, Precious é um personagem formidável com imensa riqueza, controlando o mundo do jogo ao roubar de outros participantes. No entanto, há outra força formidável lutando em quase o mesmo nível, seu arquirrival, Temujin. Este último parece devorar tudo em seu caminho e é importante notar que ele sequestrou Rei. Retornando ao universo do jogo, os membros do grupo Caçadores de Ouro elaboram um plano para enganar um grupo de indivíduos. Eles dizem que descobriram um tesouro, mas o local está infestado de monstros e temem ser atacados. Eles conseguem persuadir esses homens que estão tentados a ajudá-los e acompanhá-los até o local especificado. Ao chegar, os 3 jovens caem em uma emboscada e são habilmente presos dentro de uma cúpula pelos Caçadores de Ouro. Mas espere, aqui vem a parte divertida. No meio do sucesso planejado, Wild, o líder do grupo, faz sua entrada triunfante. No entanto, a entrada acaba sendo mais cômica do que triunfante, deixando todos presentes em uma mistura de risos e espanto. No mundo real, Suijin visita o dormitório das meninas onde a colega de quarto de Rei, Maki, expressa profunda preocupação por sua amiga. Enquanto olha para um desenho do personagem Gwen, Suijin promete trazê-la de volta sã e salva, embora não possa deixar de se preocupar com ela. Do outro lado, em Gravebuster, os Caçadores de Ouro celebram seu sucesso no bar Solo Arbor, após ganharem 1 milhão roubando alguns jogadores novatos carregados de dinheiro. Em meio à conversa animada, Ferran nota alguém que parece assustado, despertando a curiosidade do grupo. Aoi decide tomar a iniciativa e se aproxima da pessoa preocupada. Enquanto isso, na fortaleza de Temujin, Retrete entrega uma CB ao vilão que parece estar conspirando contra Precious. Surpreendentemente, este plano envolve Rei, apesar da oposição de seus subordinados. No bar, a gangue Gold Hunters fica chocada ao descobrir que a pessoa naquela mesa é um general Precioso crucial. Ele explica que foi agredido por uma mulher que esvaziou seus bolsos e acabou sendo expulso do jogo.
Em breve, essa equipe volta ao trabalho e consegue pegar 3 pessoas e roubar seu dinheiro. No entanto, antes de continuar, Wilde começa a dar uma palestra chata aos presentes sobre como ser cauteloso em Grave Bust, e então continua a saquear. Quando estavam coletando uma grande quantidade de dinheiro, a poderosa colecionadora aparece, disparando sua arma, e o grupo de caçadores de ouro começa a se defender. No entanto, eles acabam caindo na armadilha armada por essa mulher, que os deixa presos em uma cúpula vermelha. Fora dela, apenas o líder do grupo está livre. A mulher pousa bem na frente de Wilde e aponta sua arma para ele. Ele, muito assustado, cai para trás e se oferece para entregar os itens Buster de seus colegas de grupo. Enquanto a mulher avança lentamente em sua direção, ele consegue distraí-la e a apunhala no peito com sua espada. Wilde sorri ao perceber que teve sucesso, mas sua expressão muda rapidamente quando percebe que o coletor sabe que a espada é usada para absorver dinheiro de suas vítimas. O que o líder dos caçadores de ouro não esperava era que essa senhora tivesse tanta riqueza acumulada, muito menos que ela fosse uma jogadora bilionária. Ela menciona que não se importa em dar a ele sua riqueza desde que ele consiga lidar com isso, e então ele é esmagado por esse enorme pedaço de barras de ouro. Na academia, Suigin está em frente ao seu console Seabay, enquanto seu assistente, Twin Star, pergunta se ele está pronto para embarcar na próxima aventura. De volta ao grupo de caçadores de ouro, o Collector se despede, afirmando que seu único propósito é caçar saqueadores de túmulos, e Wilde não será exceção. Ele é automaticamente excluído deste jogo emocionante. No entanto, o Collector não tem um futuro tranquilo pela frente, pois tanta exposição atraiu a atenção de novos inimigos. Há um ano, um flashback nos leva ao momento em que 2 irmãos, Mikan e Takeshi, estavam tentando ganhar dinheiro em um jogo famoso para escapar daquela cidade. O irmão mais novo prometeu levar Mikan para fora da cidade se ele conseguisse ganhar uma boa quantia de dinheiro. No presente, está ocorrendo um torneio de artes marciais organizado por Grave Buster. No entanto, o jovem Takeshi enfrenta um obstáculo. Ele não pode pagar a taxa de inscrição e, portanto, não pode participar. Determinado a não ficar de braços cruzados, Takeshi tenta se infiltrar de qualquer maneira que puder. No meio de sua tentativa de infiltração, Suigin aparece do nada e pergunta a Takeshi se ele sabe onde está o organizador do torneio, um indivíduo chamado Lao Long. Ambos se preparam para observar o torneio de cima graças ao Twin Star, que reclama de ter que carregar os 2 indivíduos. Suigin explica que não quer pagar a taxa de inscrição, apesar de ser um bilhão jogador. No entanto, antes de falarem com Lao Long, eles se encontram na final do torneio por um prêmio de $1 milhão. Os concorrentes são o guerreiro Mammoth Viking e a União Europeia, que prometem uma luta intensamente disputada. Enquanto EU ataca com seu poder de gelo, seu oponente, puro músculo, investe contra ele, tentando acertar alguns golpes e rapidamente conquistar o grande prêmio. Twin Star assiste a luta de perto e pergunta quem eles acham que será o vencedor do torneio. Takeshi, em um tom irritado, responde que nenhum dos 2 concorrentes vencerá, ele será o vencedor. Então ele levanta seu livro e libera um poder brilhante que faz com que Twin Star solte Suijin, que cai sobre a União Europeia, eliminando-o automaticamente do torneio. Takeshi desafia o guerreiro Viking Mamute, e os organizadores, ao lerem as regras em voz alta, acenam com a cabeça, concedendo-lhe o direito de participar do torneio. O único detalhe nas regras do torneio é que Takeshi deve lutar ao lado de Suigin, e seus poderes serão reduzidos pela metade. Takeshi pede desculpas por envolver Suigin, mas tem um motivo para lutar nesta batalha. Ele precisa ganhar dinheiro para pagar o tratamento de Mikan, sua irmã, que está doente no hospital. Apesar de o oponente zombar dele e dizer que ele não é páreo, Takeshi não se incomoda. Ele ataca seu oponente com força, usando seu martelo para enfrentar o Viking Mamute com entusiasmo. Ele grita que não perderá esta batalha, e cada vez que ele acerta um golpe, as fotos que ele tem como lembrança se transformam em cinzas. No entanto, o garoto parece se importar pouco, pois vencer o torneio significa salvar sua amada irmã. O garoto corre com toda a sua fúria em direção ao seu oponente, tentando acertá-lo com seu martelo poderoso. Quando estava prestes a executar o ataque feroz, Suijin de repente o interrompe e o agarra, pegando-o pela roupa. Isso faz com que o martelo caia em sua própria cabeça, transformando sua arma em sua forma natural de livro. Este evento deixa os comentaristas e o público surpresos, especulando que isso poderia ser uma tática de equipe onde se atacaram, sem mencionar o Mammoth Viking. Quem assiste sem entender o que está acontecendo. Suigin se aproxima lentamente do livro enquanto Twin Star parece estar tentando distrair o guerreiro viking, que parece achar graça da situação. Ao abrir o dito livro, Suigin percebe que as imagens dentro dele desapareceram devido ao ataque. Suijin repreende Takeshi e avisa que se ele continuar fazendo isso, todas as memórias com sua irmã desaparecerão.
Nosso protagonista então assume o lugar de Takeshi e ajuda a criança ao entender os motivos para querer vencer aquele torneio. Os comentaristas anunciam surpresos que Suijin, o responsável pela luta, ainda não terminou a fase inicial e é um completo amador. A propósito, Faron e Phoebe, que estão assistindo das arquibancadas, reconhecem o garoto. Mammoth Viking sente-se menosprezado porque está sendo forçado a lutar contra um amador. Com toda a sua fúria, ele começa a atacar repetidamente, mas nosso herói desvia facilmente de cada um dos ataques sem esforço. Cansado de nosso protagonista apenas tentando se defender, seu oponente lança um ataque congelante que acaba prendendo-o, impossibilitando-o de se mover. Assim que o Viking está prestes a terminar a luta executando nosso herói com sua lança, ele é interceptado por Twin Star. Isso faz com que o Viking dê alguns passos para trás e seja ameaçado pela dama, que o avisa que revelará sua forma verdadeira, bela e aterrorizante. De repente, uma luz brilhante prevalece ao redor da dama. Do nada, Shin e Wei aparecem, causando ao Viking tremer de ternura ao tomá-los em seus braços, comentando que são tão macios quanto marshmallows. Esta cena encantadora é rapidamente interrompida por Takeshi, que corre em direção ao inimigo para resgatar esses seres adoráveis, expressando que deve proteger as mulheres enquanto a memória de sua irmã passa por sua mente. O Viking parece imperturbável com tudo isso, e ao ver a criança vulnerável no chão, começa a atacar com seu poder de gelo enquanto a criança declara que não vai fugir e protegerá sua irmã a todo custo. Tudo isso se desenrola sob os olhos atentos de Suijin, que ficou maravilhado com a coragem desse jovem rapaz. Twin Star agradece ao rapaz por protegê-la e garante que está bem. Ela majestuosamente abre suas asas e alça voo, capturando a atenção dos organizadores que a reconhecem como uma poderosa besta humanoide de alto nível. Eles não estão apenas surpresos com a natureza de Twin Star, mas também com a habilidade de Suijin de controlar alguém desse calibre. O lugar está totalmente iluminado quando Twin Star se transforma em um gigantesco dragão de jade de 2 cabeças. O público fica maravilhado ao testemunhar essa metamorfose, e o Viking presente começa a tremer de medo. O dragão libera todo o seu poder. Uma cabeça emite chamas ardentes, enquanto a outra libera ondas sonoras. As chamas envolvem o Viking, transformando-o em gemas verdes que se despedaçam instantaneamente. O time do Takeshi finalmente alcança a vitória e o garoto leva para casa o prêmio principal, generosamente fornecido por Suijin, que declara que dinheiro não o interessa, pois ele é um jogador bilionário. O menino grato agora tem a oportunidade de proporcionar à sua irmã uma atenção médica de maior qualidade. Apesar de sua generosidade, nosso jovem fica extremamente surpreso ao descobrir que o prêmio concedido a Takeshi era dinheiro de verdade. Embora ele não esperasse isso a princípio, conforta o saber que pelo menos fez uma boa ação. Ele rapidamente se despede do campo de batalha, onde os organizadores ficam fofocando sobre os eventos recentes. Suijin chega para participar do treinamento como novato. Ele tenta se apresentar de maneira amigável para aqueles à sua frente. O jovem o ignora, evitando contato visual, fazendo o herói se sentir desconfortável. Ao reconhecê-lo, o personagem irritante fica surpreso ao vê-lo e o reconhece como o pobre garoto que nunca para de trabalhar. Daí a surpresa ao vê-lo ali para o treinamento. O protagonista fica ainda mais desconfortável na presença desse personagem extrovertido. Ele explica que seu nome é Cha. O jovem silencia ambos porque estão falando muito alto e o irritando. Cha tenta fazer amizade com o jovem, mas ele rejeita a interação social com os dois, assim como já havia feito anteriormente com Suijin. De repente, uma luz pisca nos olhos desses personagens e dessa iluminação aparece uma mulher vestida com roupas que cobrem apenas cerca de 10% do seu corpo. Sem nenhuma palavra anterior, ela começa a nomear os personagens principais enquanto eles assentem em concordância. Ela se apresenta como a instrutora, Rin. Ela os leva a um ambiente rochoso contando-lhes sobre a história desta montanha de centenas de anos atrás. Enquanto eles olham para o céu, inimigos aparecem, espreitando com seus olhos vermelhos. Cha pergunta a Rin o que são essas criaturas e ela responde que são macacos de túnel. Esses monstros perseguem avidamente nossos protagonistas. Quando os inimigos se aproximam para atacá-los, eles se preparam para lutar contra o líder idoso, que presumem ser o mais forte. Enquanto todos se encolhem diante desses monstros, corajosamente o jovem avança com sua arma para atacar o inimigo. Já está impressionada. E com seu grande punho ataca o inimigo principal. Ele instantaneamente dá outro golpe e eles caem no chão, levantando poeira. Embora pareça que a luta continuará porque o monstro ainda está vivo, ele de repente desaparece e moedas caem do céu. Seus aliados ficam impressionados com sua habilidade. Os protagonistas são surpreendidos por mais inimigos, desta vez de nível inferior, e Rin é o primeiro a atacar. Ela os derrota e as moedas caem novamente. Ela explica que se fizer isso sempre, irá subir de nível a cada vez.
Enquanto ela desfruta de êxtase, Shah a olha com olhos desejosos. Animado, ele declara lealdade a ela, chamando-a de princesa. Agora todos estão na academia e um representante está verificando quem compareceu à aula. Ele chama Shah, que não apareceu nas aulas. Todos os colegas de classe estão surpresos e também comentam que ele é alguém que geralmente não fala com os outros colegas. Novamente, neste mundo, os personagens continuam a acumular pontos. De repente, ela explica a eles que este curso para iniciantes não termina até que os três, como um grupo, a derrotem em combate. Eles têm que derrotar Rin, combinando suas forças. O primeiro a reagir é o jovem que desvia habilmente dos projéteis. Os outros ficam impressionados porque ele tem um poder especial interessante que obteve após muito tempo derrotando inimigos. Shah explica que Suijin não tem poder porque trabalha o dia todo. Shah sugere a Suijin que ele pode ajudá-lo porque seus pais têm muito dinheiro, e ele fará com que ele progrida facilmente. Rin silencia esse personagem irritante que obedece instantaneamente. Ela ordena que ele tire a faca da cabeça. Ele está com medo, e depois de removê-lo, ele desmaia. Rin analisa o equipamento que Suijin possui e fica impressionada porque ele tem um item especial. Ele fica impressionado porque ela tem a habilidade de ver os itens de outros jogadores. Enquanto ela pensa sobre quem realmente é Suijin, o jovem não perde tempo tentando atingir Rin, que por pouco evita isso. Naquela luta, Shah descobre a verdadeira identidade desse aliado, cujo nome é Titan, um dos jogadores mais habilidosos da região. Em um flashback, é mostrado como ele venceu um torneio bastante importante. Naquele mesmo dia, em sua casa, seu pai, um homem rico, mostra a ele o presente que lhe deu. Titan, surpreso, pergunta o que é aquele objeto estranho. Seu pai lhe diz que mesmo que não tenham feito esse acordo, ele deve derrotar Gravebuster. Ele, irritado, aceita esse acordo. Voltando à luta inicial, Titan fica bravo com seus aliados porque eles não estão participando da batalha. Ela fica irritada com eles porque subestimam seu poder. Shah está em conflito sobre se ele deve lutar contra ela ou não, já que ele é subordinado de Rin. Depois de se convencer, ele vai enfrentá-la. O herói também ativa seu poder especial e se prepara habilmente para a luta contra Rin. Shah mostra seu poder incomum de se fundir com o vento e dessa forma Shah explica a Suijin que ele pode se aproximar de Rin sem que ela perceba. Voltando à batalha anterior, Titan continua a usar toda a sua experiência para derrotar Rin de uma vez por todas. Ela cai de uma montanha e seus níveis de vida diminuem. Inesperadamente, por trás, Shah aparece para atacar. Ela rapidamente o perfura com uma espada, fazendo com que Shah morra no jogo após Suijin se despedir dele e Shah desaparecer. Suijin explica para Titan que será impossível derrotá-la porque essa personagem feminina é invencível. Na casa de Shah, sua mãe bate à porta do quarto para confirmar se está tudo bem. Felizmente, ele diz à mãe que fez um novo amigo que é pobre e trabalha o dia todo, ao contrário de Shah, que é rico. Titan afirma que não pode ser derrotado porque ninguém o fez ainda. Sua batalha continua sendo difícil e Rin o confronta com uma forte determinação para vencer. Ela diz a Titan que ele tem que ser finalmente derrotado porque ela teme que algo ruim aconteça se isso não acontecer. Ao mesmo tempo, a verdadeira Rin fala através do gravador em seu dispositivo com uma voz diferente do personagem real. Suijin a encontra graças aos seus poderes e ela fica surpresa. Ela faz o engodo que estava lutando contra Titan desaparecer e ele fica muito bravo. Após passar no primeiro teste, eles agora têm a possibilidade de se juntar a outros grupos. De repente, em um estado de raiva incontrolável, Titan ataca Rin. Houve também um golpe direcionado a Suijin que desvia e corre ao lado de Titan. Eles ambos chegam em uma casa segura. Suijin propõe uma aliança àquela que era Rin e agora se chama Farin. Titan de repente os ataca para derrotá-los. Titan os encurrala e eles aparentemente não sabem como se defender. Para derrotar Titan, Suijin usa a técnica de poder de Shah e entra em ação. Apesar da força bruta de Titan, Suijin usa sua inteligência para aproveitar o poder do vento. Quando parece que Titan derrota Suijin ao quebrar seu peito, ele percebe que na verdade atingiu um engodo. Ao perceber que foi enganado, ele perde a paciência e fica bravo, mas Suijin intervém antes que uma briga comece. Suijin oferece paz, mas Titan não pode se render facilmente devido à sua longa história ligada a essa vida de matar inimigos por dinheiro. Graças a ganhar tanto poder durante esse processo, ele agora quer usá-lo a seu favor. Sua espada lhe concede o poder de se transformar em um carro dirigível, surpreendendo seus aliados. Em uma base um tanto remota, duas pessoas discutem como a empresa está indo bem porque cada vez mais pessoas estão jogando. Os membros desta conversa decidem se aprofundar e então desaparecer.
Em uma fortaleza, um dos 5 bilhões de jogadores chamado Tigre Negro está presente. Muitos jogadores estão simultaneamente neste grupo que os inclui a todos. Logo um jogador entra no jogo e Tigre Negro ordena que o matem. Titan, maximizando essa nova habilidade, carrega o carro até a carga máxima e acelera em direção aos protagonistas. Farin está com medo, pensando que é o fim, mas Suijin a tranquiliza dizendo que nada acontecerá até que Titan o acerte primeiro. Quando parece que serão derrotados, Titan colide com uma barra protetora executada por Suijin. Este bar destrói o poder excessivamente caro de Titan e ele acaba perdendo. O item especial de Titan explode. Farin e Suijin estão presos sob os destroços e ambos têm que se desconectar. Suijin oferece a ela para fazer parte de sua equipe, e Farin diz que ela tem muitas pessoas em sua agenda. De repente, uma carruagem emerge do chão, levando embora os corpos desses dois personagens. Essa nova personagem feminina fala com Suijin. Ambos são estranhos, mas mesmo assim Suijin se aproxima. Farin está atento porque essa nova personagem não tem os dados dela visíveis. Farin sugere que ela é uma das bilhões de jogadoras. Ela atira em Farin, que se transforma em um pequeno brinquedo de pelúcia. Quando ele se distrai, ela atira nele com sua espingarda. Ele está no chão com uma criatura estranha na cabeça. Esse ser entra no corpo de Suijin, e ela diz que será um item que o ajudará a salvar Suijin Rei. Ela explica que Rei está preso com o líder do totem, Temujin. Graças ao objeto que esse personagem misterioso lhe deu, ela saberá como se infiltrar melhor. Ele pergunta por que ela decide ajudá-lo e ela responde de maneira ambígua e sai com a carruagem. Bravo, ele exige que ela volte, mas ela o ignora e atira em uma montanha para demonstrar suas verdadeiras habilidades. Depois de acordar Farin, ambos veem que atrás da nuvem de poeira surge um novo inimigo ameaçador. Eles descobrem que é de totens, onde Rei está sendo mantido em cativeiro. Suijin corre atrás do paradeiro deste inimigo misterioso. Eles lutam e se esquivam repetidamente. Em um determinado momento, é Farin quem interrompe um golpe quase fatal. Ela defende Suijin dizendo que não pode deixar um membro de sua própria equipe morrer, ganhando assim o respeito de Suijin. O inimigo imediatamente começa a derrubar seus inimigos com uma habilidade poderosa. A vida deles cai para 32, indicando o número de vezes que foram cortados, mostrando o perigo desse novo inimigo. Suijin continua insistindo em acertá-lo, mas ambos desviam de seus ataques. Após tantos golpes, Suijin sai do jogo, já que essas são as regras. Farin desvia habilmente do ataque do inimigo. Embora ela tenha evitado o ataque, Farin também é retirada do jogo. Suijin volta para casa e, além disso, ele não pode jogar por 24 horas. Ele também percebeu que Farin também foi retirada do jogo. Ele logo recebe uma ligação de um completo estranho. Esse mesmo inimigo é quem está mantendo Suijin cativo. O que ele dirá ao nosso protagonista? Quais intenções ele tem? A ligação continua e Suijin suspeita que é o sequestrador de Rei. Esse inimigo informa Suijin que haverá um festival no nível 18 de Gravebuster, que é organizado para qualquer jogador que tenha completado todos os níveis. Esse inimigo dá instruções a Suijin para alcançar esse nível e depois decide encerrar a ligação. Uma voz apresenta Gwyn, um jogador que, apesar de seu tamanho pequeno, derrota habilmente inúmeros inimigos. Ele também ganha o carinho das pessoas e de uma garota. Este personagem parece ser Suijin, que agora é um ninguém. Sua tristeza desaparece quando seu gato pula nele, ronronando carinhosamente. Ele suspira. O gato mia e acorda Suijin, e ele sai da cama. Muitas pessoas estão tirando fotos de uma garota que tem a figura de Farin. Elas literalmente a assediam, não a deixando ir, colocando-a em uma situação desconfortável. Ela grita com Suijin quando seu olhar muda. Os outros ficam com inveja. Todo mundo o discrimina por ser pobre e funcionário do local. Eles dois se sentam juntos na cafeteria e Suijin fica nervoso. O protagonista percebe que sua interação social é diferente tanto no jogo quanto na vida real, sendo mais calmo fora do jogo. Em contraste, Farin é diferente e se destaca para as pessoas. Logo, ambos começam a pedir comida. Suijin está com medo porque não tem dinheiro para pagar a refeição, por ser pobre. Bullies vêm incomodar Suijin, que não pode estar em um lugar para ricos. Farin o defende, dizendo que ele é o líder deles e uma pessoa muito importante, surpreendendo os jovens ricos. Logo, o herói descobre que o dinheiro do seu mundo virtual pode ser usado na vida real e tenta pagar pela comida usando seu dinheiro virtual, conseguindo fazê-lo com sucesso. Agora Suijin é um milionário e teoricamente não será mais rotulado como pobre. Todos ficam espantados ao ver Farin andando pela escola e ela se sente muito envergonhada. Todos sugerem que ele deixará Rei por Farin, chamando-o de infiel. Farin pergunta sobre a namorada de Suijin. Ele responde que é uma longa história. Ambos concordam em criar a equipe e agora eles vão para Gravebuster. Eles vão ao festival, um lugar onde há um mundo de pessoas.
Aqui, diferentes personagens se reúnem para criar lojas. Farin conta a Suijin o propósito do festival, que é uma competição segura de um nível especial chamado Nível 0. Farin sugere que Suijin deve procurar informações sobre os totens, e ele busca informações no manual do jogo. Após um menu aparecer com uma mulher falando sensualmente, Farin acha que Suijin é um pervertido, então ambos ficam envergonhados. Depois o herói perde o respeito de Farin. Os dois sentam em um restaurante. Farin come muito porque precisa recarregar energia após perder tanta vida. Em uma mesa próxima, duas pessoas estão conversando sobre o bilhão de jogadores. De repente, começam a falar sobre aspectos que nos lembram de Suijin. Então ele se levanta de sua cadeira para se apresentar a eles como aquele jogador lendário. Suijin pensa que eles estão atrás dele porque ele é o jogador número 6 bilhões, mas na verdade, eles queriam falar com outra pessoa. Lá fora, por algum motivo, pinguins estão voando, todos assistem maravilhados. Anéis caem do céu e todos tentam pegá-los. Esse era o propósito do festival. No covil de Dark, seu conselheiro indica que tudo está indo de acordo com seu plano. Graças aos anéis, esses jogadores podem acessar o nível 18. Antes de mais nada, Dark ordena mais guardas para se proteger desses inimigos poderosos. Suijin e Farin chegam a outro nível que parece fácil. Todos aqui começam a lutar, e Suijin sabe que um desafio está à frente. De repente, Dark Tiger aparece e seu companheiro lança um ataque poderoso, que derrota todos os inimigos de uma só vez. Se este é seu aliado, imagine o poder de Dark Tiger. De uma poça de sangue, emerge o chefe inimigo do nível, sendo um monstro com uma grande espada. Todos tentam liberar seus melhores ataques, mas o inimigo tem o poder de regeneração. Do céu, aparece uma personagem feminina, caindo sobre Suijin. Ela cai rapidamente no rosto de Suijin. Este personagem misterioso mostra a ele através de um espelho onde está a conexão emocional de Suijin. Ele se aproxima para falar com ela, pois sentiu nostalgia ao vê-la. Ela dá a impressão de não ouvi-lo, mas então ela se aproxima para falar com Suijin. Quando finalmente tem a chance de conversar, a conexão é interrompida, e esse novo inimigo irrita Suijin. Ele é atacado por Nishikaze, que tem mais habilidades defensivas corpo a corpo do que Suijin. Os aliados percebem que o chefe deste nível é incrivelmente difícil e continua a derrotar todos impiedosamente. Os jogadores automaticamente entram em pânico. O poder deste inimigo se manifesta, matando todos de uma maneira muito inteligente e fácil. Todos perfurados por este mosquito se tornam o sangue que este inimigo acumula. Logo, ele ordena a criação de um exército desses mosquitos aliados. Eles suspeitam que o festival foi apenas uma armadilha. Nishikaze analisa Suijin e seus poderes. Ela explica que para entrar no nível 0, ele não precisa esperar pelos 5 dias e que Suijin pode fazê-lo agora mesmo com uma chave. De repente, o inimigo avista Suijin, pois ele era seu alvo principal. Suijin fica surpreso. O inimigo concede a ele a chave para entrar no nível 0. O inimigo de repente assume a aparência de um ser gigante e musculoso, chamado de Buda Sangrento. O inimigo mostra a Suijin seu núcleo, que tem a aparência de uma fruta. Estas são as memórias de Suijin. O protagonista ativa o poder de seu cachecol para escolher o poder certo para lutar contra o inimigo. Quando o Buda Sangrento tenta socar nosso herói, ele cria uma comoção na plataforma. Enquanto isso, Nishikaze e Farin flutuam no céu. Suijin para o golpe letal do inimigo usando uma espada especial, que acelera os movimentos do nosso herói e corta facilmente o inimigo. Ele o derrota, deixando para trás uma gigantesca poça de sangue. Aslan no chão tenta se regenerar. Nosso protagonista insiste em derrotá-lo e o ataca. Quando ataca, Aslan desvia o dano com o capacete. O inimigo continua a se regenerar. E algo que Suijin agora sabe é que enquanto o inimigo estiver neste mar de sangue, ele será invencível. E de fato, ele está ficando mais forte. Aslan dispara o primeiro poder quando vê nosso herói não se mover. Suijin desvia os tiros de plasma. Toda vez que Suijin usa sua espada contra esse inimigo formidável, ele gradualmente percebe que a espada está se quebrando. Apesar da luta difícil, Suijin tem determinação suficiente para continuar a batalha. Aslan, como um sinal de querer matá-lo, atribui um símbolo à cabeça de Suijin, enquanto ele deseja o sangue de Suijin. Nosso herói tem a oportunidade de que se nesses minutos ele entrar no núcleo de Aslan, a maldição acima de sua cabeça será levantada. Se Suijin for derrotado, ele será eliminado da mesma forma que sua espada. Parece que tudo está perdido, mas com determinação, Suijin promete derrotá-lo naquele exato momento e ativa um poder especial. De repente, essa fumaça azul faz com que os jogadores que chegaram neste mundo se sintam melhor. Aslan mostra ao nosso herói seu melhor ataque. Esse poder é chamado de Dragão Vermelho do Inferno. Suijin habilmente corta o corpo de Aslan de cima a baixo. Outros jogadores se juntam à luta para ajudar nosso herói. Imediatamente, eles são atingidos gravemente. Para o último ataque de Aslan ser ativado, o dragão deve se estender ao céu para criar uma tempestade.
este poder cai no chão, atingindo todos, incluindo nosso protagonista. Muitos caem, dando sangue ao inimigo. Quem se torna cada vez mais forte? Quando parece que tudo está perdido, Aslan se despedaça. Quando a espada de Suigin quebrou, ela liberou oxigênio concentrado, fazendo os jogadores se sentirem mais saudáveis. Após dar detalhes de como Aslan morreu, o protagonista deixa claro como o inimigo derrotado era. Todos agora admiram Suigin, que foi responsável por derrotar o inimigo mais letal até agora. De repente, aparecem personagens estranhos que se autodenominam Silverbacks. Todos admiram Suigin e querem que ele entre para suas equipes. Nishikaze sente nojo ao ver tantas pessoas. Agora Suigin recuperou suas memórias perdidas ao destruir o núcleo do inimigo. Aslan começa a dizer coisas estranhas para Suigin, e até Farin protesta sem entendê-lo. Mas pouco a pouco, o que o inimigo diz começa a fazer sentido. Aparentemente, todos os jogadores deste videogame estão morrendo, e é por isso que personagens mais poderosos não estavam participando desta batalha contra Aslan. De repente, um inimigo mascarado e misterioso chega. Este inimigo, chamado Elder Baboon, pisa na máscara de Aslan, silenciando-o. Ele não veio sozinho, pois tem inúmeros aliados ao seu lado. Esses aliados incivilizados começam a bater em todos. Esses bandidos ameaçam derrotá-los com suas habilidades. O novo inimigo principal, Elder, se aproxima de Suigin para confrontá-lo. Ele também caminha ao lado de Nishikaze e a convida para se juntar ao seu time. Ela não responde. Os Silverbacks cantam para assustar todos. Suigin entrega a máscara de Aslan para Faron e se aproxima desse novo inimigo para derrotá-lo. Covardemente, Elder faz um ataque surpresa. A luta continua apesar de ter desviado do golpe. Para deixá-lo irritado, Elder chama Suigin de pobre e mostra-lhe uma moeda muito cara. Suigin não sabia, mas ele pode melhorar suas armas com dinheiro do jogo. Ele é acusado de derrotar o chefe de nível puramente por sorte. Os inimigos unem forças. Espirais brilham na frente dos jogadores. A espiral do chefe alcança o céu, mas agora é a vez de Suigin mostrar sua experiência. Suigin, sendo membro dos bilhões de jogadores, alcança onde o olhar do personagem não pode alcançar. Os inimigos estão surpresos ao ver o incomparável verdadeiro poder do nosso herói. O ancião ordena que todos se acalmem. Suigin, com determinação, entra para alcançar o famoso nível 0. Em um lugar estranho, nosso protagonista entra em uma árvore e começa uma cerimônia. Enquanto isso, Elder é atingido no campo de batalha. Seu chefe fica bravo, e Elder fica assustado no meio da ligação, pois será punido se não cumprir seu propósito. Suigin, na cerimônia, testemunha suas memórias perdidas. Há uma criança de mãos dadas com seu avô. Este túmulo de árvore é feito para absorver esses poderes. Rei cai da árvore e Suigin se aproxima para ver como ela está. Ambos se apresentam e dizem seus nomes. O avô mostra a ele a fruta que contém suas memórias e a sela. O atual Suigin recupera os sentidos e fica horrorizado com essas memórias. Aparentemente, Aslan estava destinado a ajudar nosso herói desde o início. Lá fora, tanto Faron quanto os outros personagens apoiam Suigin. Aquele que chama o ancião pergunta por que eles não conseguiram derrotar Suigin, mas esse valentão diz que eles não eram páreo para aquele personagem poderoso. Ele dá instruções ao seu chefe para chegar ao local, dizendo que o protagonista está na entrada do nível 0, com um ataque especial, esse inimigo misterioso tenta atirar em direção a Suigin. Um jogador tenta analisar o nível desse poder e seu dispositivo explode. Quando esse poder aparentemente imparável se aproxima do nosso herói, ele o detém com suas habilidades e aparência aprimoradas. Ele encontrou a solução para esse problema da maneira mais engenhosa, ao vestir a armadura de Aslan. Eles convocam um espelho e Rei aparece. Suigin está animado por ver que ela está bem. Ele jura salvá-la através das lágrimas. Um inimigo diz que a ligação deve acabar e corta a conexão entre os dois protagonistas. Este personagem explica que o nível 0 será aberto em apenas 5 dias, e se isso correr bem, eles entregarão Suigin. Há problemas no grupo do Tigre Negro e há um membro que não está seguindo as regras estabelecidas. Nishikaze quer mostrar a Suigin onde o líder deles mora, e eles vão até lá. De repente, algo explode por perto. Da fumaça emerge esse inimigo misterioso, que sem dúvida quer enfrentar Suigin antes que ele parta. Nishikaze urge nosso herói porque ela sabe onde Rei está sendo mantido em cativeiro. Este personagem, chamado Handong-gyoku, começa a matar muitos personagens, usando isso como uma ameaça para Suigin descer e lutar contra ele. De repente, um gorila dourado cai do céu e ameaça a todos. Parece ser um ataque realizado com um poder invocado por Handong-gyoku. Nosso herói, testemunhando o massacre que está acontecendo, considera isso absurdo. Nishikaze ameaça seguir em frente e deixar nosso protagonista para trás, que decide avançar, mesmo que isso signifique que muitos jogadores perderão suas vidas sem sua ajuda. Ele se lembra de momentos com Rei.
Mudando rapidamente de ideia, ele decide lutar contra Randong-gyoku. Quando esse inimigo recarrega uma energia para atirar contra Suijin, outro aliado impede o ataque. Dessa forma, nosso herói não recebe tanto dano, embora ele caia no chão. Se não fosse por sua armadura, ele estaria literalmente morto. Farron tenta segurá-lo. O nome deste aliado que evitou um desastre é Kitakazi, um dos guardas imperiais de totens. Inesperadamente, ele instantaneamente regenera a vida de Suijin para ajudá-lo. Randong-gyoku começa a lutar contra Kitakazi, a quem subestima como fraco. A velocidade de ambos os personagens e seus golpes é impressionante. Eles lançam ataques poderosos que deixam ondas de choque em seu caminho, e Kitakazi luta para desviar de todos eles para sempre. De repente, para salvar os protagonistas, um personagem chamado Beck é enviado ao campo de batalha, que cria uma parede sólida. Felizmente, eles chegaram a tempo. Randong-gyoku ordena que seus aliados destruam a armadura de gelo, mas eles estão paralisados e incapazes de fazer qualquer coisa. Logo, um personagem aliado aparece tomando chá e é ele quem amarrou o gorila gigante. Beck pergunta ao inimigo se ele também irá atacá-los, ao que Randong-gyoku responde ativando seu poder máximo. Ele está confiante que vencerá esta batalha. Este novo inimigo se torna gigante e desafia nosso protagonista. Randong-gyoku assume uma aparência quase divina e até tira um tempo para aprimorar suas habilidades, tornando-o ainda mais difícil de derrotar. Suijin consegue resistir a 666 tiros por minuto? Antes que isso aconteça, Beck cria uma parede de gelo maior e mais forte do que antes. Enfraquecendo sua parede, o outro aliado que estava tomando chá usa seus poderes para suavizar os ataques contínuos e violentos do inimigo. Ele cria uma parede inquebrável que pode repelir os ataques, mas não vai durar muito, então os personagens precisam começar a trabalhar. Beck avisa que há 10 jogadores poderosos se aproximando daquele ponto, então eles devem se livrar desse inimigo rapidamente, antes de enfrentar um desafio ainda maior. Todos eles têm o potencial de se tornarem os próximos bilhões de jogadores. Farron afirma que esse inimigo já esteve muito perto de se tornar um membro, e desta vez, esse desejo pode se tornar realidade, considerando o poder que ele está concentrando. Para esclarecer as coisas para o nosso protagonista, Kitakazi explica como títulos ou conquistas funcionam neste videogame, sendo misterioso. Ele explica que ao completar certas tarefas, poderes únicos e particulares podem ser desbloqueados. O inimigo continua a atirar sem parar, alegando que o título de Lone Star será dele, um título que ele pode obter ao derrotar Suijin. Em um flashback, Randong-gyoku pergunta a Dark Tiger como obter o título de Lone Star, se perguntando se é conquistado ao derrotar 1 bilhão de jogadores. Após esse comentário, o capanga do Tigre Negro se ofende. Aparentemente, esse inimigo poderoso deu permissão a Randong-gyoku para enfrentar um membro especial dos bilhões de jogadores. De repente, o inimigo para seus disparos e os aliados começam a entrar em pânico. Embora Suijin não saiba o que seu título faz, ele ainda tenta elaborar um plano para finalmente derrotar esse inimigo irritante e forte. Ele ativa seu cachecol para liberar seus poderes. Nesta cena, Rei ainda está cativa, se perguntando se Suijin ainda está lutando no campo de batalha. Há preocupação em seu olhar, mas ela também tem esperanças de vê-lo vivo novamente. O inimigo recarrega suas energias e atira novamente em todos, especialmente em Nishikaze, que se choca contra a parede onde estão nossos heróis. E agora a fortaleza tem um buraco. O inimigo está convencido de que derrotou todos e ganhou o título de Estrela Solitária. Mas logo seu sorriso desaparece ao ver que não apenas o protagonista da história ainda está vivo, seus poderes progrediram e ele salvou Nishikaze. Com o cachecol ativado, Suijin agora tem o poder da joia roxa chamada Saturno, que fortalece seu corpo. Essa habilidade incrível permite que nosso herói tome várias decisões ao mesmo tempo e desafie o inimigo, que ri sem acreditar em nada do que Suijin diz. O inimigo não quer se render e de fato explica que todas as balas utilizadas e que caíram no chão irão explodir. Nishikaze oferece ao inimigo a chance de lutar contra seu chefe, chamado Temujin. Embora inicialmente aterrorizado pela oferta, ele considera isso um acordo fechado e promete a Suijin continuar a luta mais tarde. Todos estão diante dos portões de uma grande fortaleza, esperando que se abram, pois atrás deles é onde vive Temujin, o chefe. Com determinação no olhar, Suigan decide continuar com sua missão de salvar Rei. E é aqui que o anime de hoje termina. Deixe um comentário se você é tão forte quanto esse cara. Se você gostou, deixe um like e se inscreva para ver mais animes no canal, e nos vemos no próximo.